Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim aqui conversar com você sobre alimentação, a minha rotina de alimentação. E uma coisa que eu queria contar para vocês é que depois que eu comecei a aplicar o minimalismo na minha vida, uma das coisas que eu mudei bastante, assim, ó, da água pro vinho foi a alimentação. Antes a gente comia bastante lanche, às vezes chegava correndo em casa na hora do almoço e comia qualquer coisa, ou ia na padaria e pegava um lanche, era esse o nosso almoço e assim a gente passava. Às vezes estava na correria trabalhando, porque como eu disse para vocês, eu era representante comercial, então na correria acabava às vezes nem comendo, ia tomando café o dia todo. Então uma coisa que a gente mudou muito aqui em casa foi a alimentação. E eu queria contar um pouquinho disso para vocês. A gente começou a se preocupar com essa questão da alimentação, de querer comer bem, comer saudável, porque isso vai refletir na nossa saúde para frente, vai refletir no nosso todo, no organismo, no funcionamento do nosso corpo. E uma coisa que eu sinto muito, que eu sinto resultado dessa minha alimentação melhorada, é que meu cabelo, ele cresce muito rápido. Antes demorava uma eternidade para crescer meu cabelo. O ano passado eu tava com o cabelo por aqui e olha só, em exatamente um ano ele cresceu tudo isso, então ele tá crescendo muito rápido, muito mais saudável. A minha unha, ela tá muito mais resistente, muito mais forte, eu não tô nem pintando ela, não pinto mais, raramente eu pinto. E ela tá super saudável, não quebra, nossa, é outra coisa. E a minha pele também, eu tô sem espinha, sem nada. Então tudo que a gente coloca pra dentro do nosso organismo acaba refletindo na parte de fora. E é isso que eu queria contar pra vocês. Referente à minha alimentação, de café da manhã, normalmente ou eu como uma fruta com granola, aveia, linhaça, ou com iogurte, ou eu preparo uma panquequinha que é um ovo e 2 colheres de tapioca ou 2 colheres de farinha de aveia, coloco um melzinho por cima. As comidas a gente prepara normalmente o grosso da comida, tipo legumes, feijão, essas coisas eu tiro um sábado, geralmente a cada 15 dias, porque é mais ou menos o que dura a nossa comida. Daí nesse sábado a cada 15 dias eu preparo ovo de codorna, eu preparo feijão, eu cozinho um aipim, se tem em casa, se a gente acabou comprando, eu cozinho os meus legumes e congelo uma parte. Eu faço bolo, eu faço amendoim torrado, o amendoim também a gente compra ele no mercado, ele in natura, e chega em casa, torra, descasca, então super natural, super saudável. Quanto menos conservante a gente comer, melhor. E legumes, essas coisas também, eu deixo tudo preparadinho, repolho picado, tudo prontinho pra gente ter uma semana mais prática. Porque antes eu via que a gente acabava não comendo porque demorava para fazer, então era muito mais fácil ir lá e comprar uma comida pronta, uma comida congelada, um lanche ou qualquer coisa. Então eu deixando pronto é muito fácil de fazer. Carne a gente come pouco, teoricamente pouco, porque eu gosto muito de ovo cozido, ovo frito, ovo na frigideira, ovo mexido. Então eu adoro ovo, é uma coisa que a gente faz seguido aqui em casa e acaba diminuindo na quantidade de carne também. Na verdade eu não sinto falta de comer carne. Eu prefiro frango, mas como eventualmente eu acabo comendo. Então, a questão de carnes é isso aí. Outra coisa que eu faço é massa. A minha mãe tem uma máquina de massa, então a gente faz nessa máquina, tu coloca ovos, água e farinha, e essa é a receita da massa. Então eu coloco um pouquinho de farinha de milho depois que ela tá pronta e congelo. Quando eu quero preparar massa, eu só tiro do freezer e já coloco direto na panela, na água quente, e fica ótima a massa, como se tivesse feito ela na hora, massinha caseira. Então é muito mais saudável também não tem conservantes.
Outra coisa que a gente quer fazer essa semana, inclusive, é lasanha. Então a gente acaba fazendo bastante e deixando para aqueles momentos que a gente chega em casa cansado, louco para comer uma coisinha rápida, então a gente acaba fazendo lasanha também. Outra coisa que eu acho bacana contar para vocês, que eu não compro margarina, não uso mais, molho pronto, caldo de galinha, caldo de carne, isso aí eu não compro. Eu só uso tempero natural, eu tenho uma hortinha, eu já fiz um vídeo falando para vocês da horta, vou deixar nos cards. E eu também não compro salgadinho, bolachinha recheada, essas coisas eu não como. Então são coisas que eu fui cortando da minha vida. Quanto mais conservante tem, mais coisas que não são saudáveis, menos eu como. Então, quando eu quero comer uma coisinha diferente, eu faço um bolo em casa, ou eu faço pipoca. Então essas são as coisas que eu como. Como bastante iogurte com fruta, que eu adoro. Então, e frutas também, a gente acabou substituindo todas essas bobagens aí por frutas. Outra coisa bem legal que a gente fez aqui, que às vezes a gente tá louco de vontade de comer uma coisa diferente, quer comer fora, e agora, principalmente a partir de setembro, a gente já começa a se preocupar aqui em casa, porque a gente já se organiza para viajar. Porque as férias do meu marido, elas são em janeiro, então a gente já começa a se organizar para viajar. E daí a gente pensa assim, se a gente comer em casa, fizer alguma coisa legal e bacana em casa, a gente deixa de gastar na rua e esse dinheiro a gente economiza para comer na nossa viagem, nas nossas férias, ou para fazer um passeio ou alguma coisa assim. Então eu fiz uma lista em casa de ideias de coisas diferentes para comer, pra gente ter ideia, porque na hora da fome ali tu não pensa em mais nada, tu só pensa em comer e foge em todas as ideias. Então eu fiz uma lista onde eu deixo penduradinho na geladeira, que nessa lista tem lasanha, yakisoba, escondidinho, carne de panela de pressão, massa com molho branco, fricassê de frango, sopa, bife no disco, panqueca. Então são coisas que a gente adora e a gente deixou ali. Então quando precisa alguma ideia assim, não sei o que fazer, dá uma olhada na lista, já vai, já prepara tudo, vê o que tem em casa, ou o mais fácil de fazer, e prepara para comer uma coisinha diferente e fazer um programa diferente. Agora eu vou mostrar para vocês como é essa minha rotina, eu espero que vocês gostem. Bom dia, vou mostrar aqui para vocês meu café da manhã. Eu tomo geralmente uma xícara de café. Aqui eu fiz café com leite, porque eu tô um pouquinho mal do estômago, em função de eu ter ficado doente essa semana. Eu tomei muito remédio, então só o café puro ele tá me fazendo mal. E aqui eu fiz umas panquequinhas. Nessa panquequinha aqui eu coloquei um ovo, um pouquinho de leite, uma colher de farinha de aveia, uma colher de farinha de linhaça, coco. E por cima agora eu coloquei coco e mel para dar um saborzinho melhor. E é isso, esse é o meu café da manhã normalmente. Às vezes eu como uma fruta com farinha de aveia, farinha de linhaça, mas às vezes eu faço uma panquequinha, mas não é nada muito pesado, porque eu não sinto muita fome de manhã. A nossa rotina de preparação de alimentos, ela começa na sexta-feira à noite. A gente vai no mercado, geralmente final do dia, ou no máximo sábado de manhã, para comprar os nossos legumes e frutas para o final de semana e para a semana seguinte. E uma das coisas que a gente faz para comer fora de hora, depois que a gente começou a se preocupar, claro, com a alimentação, com o que a gente estava comendo, é a questão de amendoim. Amendoim é uma coisa que a gente gosta bastante. Quando tá com fome, come aquele amendoinzinho. Eu tenho no carro também, sempre amendoim, castanha, para quando bate aquela fome e ter o que comer, para não ir comer bobagem, porque geralmente quando a gente tá com fome, que é onde a gente jaqueia, né, como eu digo, porque tu enfia o pé na jaca valendo. Então o amendoim a gente compra o saquinho dele, ele cru mesmo, para torrar, e nós colocamos no forno, até aqui ó, colocamos no forno para torrar, e depois, claro, tem todo o trabalho de descascar. Só que o bom é que ele é totalmente natural, ele não tem conservante nenhum. Eu não sei, não pesquisei sobre isso, mas tudo que tá no mercado, que ele tá embaladinho e que dura sei lá quantos meses, eu não acredito que seja tão natural assim. Eu acredito que tem sim conservante. Então a gente já compra, já coloca assar. Geralmente sexta-noite a gente come alguma coisa mais prática, porque é um dia que a gente tá muito cansado da semana. Então a gente já chega do mercado, bota uma pizza assar, ou bota uma lasanha assar,
e daí aproveito o forno quente e já coloco o amendoim. E daí, claro, depois tem todo o trabalho de descascar, mas esse é um trabalho que não é meu, é do Kleber. Eu deixo com ele gosta, não se incomoda, então tá tudo tranquilo. Mas agora é sábado de manhã e começamos com a nossa rotina de alimentação. Eu já coloquei aqui, eu piquei, acho que tinha umas 5 cenouras, eu coloquei ela no... eu coloquei ela aqui com uma aguinha para cozinhar, e daí agora eu vou deixar ela cozinhando um pouquinho. Coloquei mais água, eu poderia ter deixado só refogando, porém eu uso essa água depois que eu cozinho, eu guardo, deixo ela guardadinha, congelo e eu aproveito e faço uma sopa, um caldinho depois com essa mesma aguinha da cenoura cozidinha. Depois que ela tá mais molinha assim, eu coloco brócolis e cozinho ele junto. E daí eu vou mostrando pra vocês. Sobrou uma cenoura que eu deixei separadinho, uma cenoura crua, que essa aqui eu vou ralar pra gente comer de salada. E essa cenoura aqui que eu cozinhei bastante, um pouco eu deixo ela pra gente comer no normal e o restante eu congelo. Então quando a gente termina de comer, eu só tiro do freezer aquela cenoura e aquele brócolis que estão ali misturadinho, congeladinho. Eu já deixei assim a semana toda na geladeira, tudo junto, e tipo chegou na quinta-feira e eu tive que colocar fora, que azedou. Então eu separo por porçãozinha para não ocorrer esse risco, porque colocar a comida fora é uma coisa que me incomoda muito, que eu sofro, porque tem muita gente passando fome e eu sei o que é não ter comida para comer. Então é uma coisa assim que eu não coloco fora, de jeito nenhum. Então, claro, que aconteceu, que nem estragou, então é uma coisa que, assim, ó, me dói muito. Então a gente acaba separando por porçãozinha para não estragar a comida. Eu aproveitei a mesma água onde já estava cozinhando cenoura e coloquei ele junto aqui, ó, a aguinha tá embaixo, não precisa muito, e eu vou deixar abafadinho agora, que questão de nem 5 minutinhos assim, abafadinho mesmo, ele já amolece e já fica perfeito para comer. O que eu faço depois é temperar. Comecei a temperar porque meu marido não comia nada dessas coisas, e não comia mesmo, nem cenoura, nem brócolis, nem nada. E daí eu comecei a fazer assim, refogadinho, e eu uso esse temperinho aqui, que é o curry, ele é amarelinho assim, e ele fica um gostinho bem saboroso, e então ele acaba comendo. Então foi um jeito de eu fazer, que eu achei que ele consegue comer também, que ele não acha ruim. Então eu tempero, boto só um pouquinho, só para dar um gostinho diferente no fundo, e não coloco sal nem nada, daí porque eu não gosto. Então quando a gente quer comer, ele tempera também no prato, se a pessoa tem necessidade. Depois que eu comecei a ter em casa comida, ter opções para comer fora de hora, tipo amendoim, frutas, ovo de codorna, porque eu comprei assim, ó, as bandejinhas. Agora eu vou colocar cozinhar e vou fazer conserva disso, vou colocar no vidrinho, tipo pepino. E porque às vezes a gente chega no final do dia muito cansado do trabalho e tá morrendo de fome. E como a gente tá cansado, tá com preguiça, daí de chegar e fazer comida e cozinhar, então é muito mais fácil pedir comida. E tem um lugar aqui na nossa cidade que é muito barato, é massa, maionese, salada e frango. Só que não é uma coisa muito saudável, não é uma comida assim, porque é massa. Então, e não dá pra comer toda hora, senão a gente vai engordar e não é nossa, tipo, questão de saúde também. Então, tipo, ovo de codorna a gente chega, daí pica um queijo, pica um salame, toma uma taça de vinho, uma taça de suco, e é uma janta, para nós tá o suficiente, a gente janta já com isso. Então eu comecei a ter essas opções, amendoim, ovo de codorna, para aquela coisinha assim, quando bate a fome, ter uma opção para comer, uma opção saudável e gostosa pra gente comer. Porque a gente enjoa só de comer frutas, não é? Às vezes tu tá com vontade de comer outra coisa que não é fruta,
Então eu comecei a achar essas alternativas diferentes pra gente comer fora de hora. Agora é hora de preparar o feijão. E essa parte do feijão, ela é bem importante. Eu sempre deixei mais ou menos uns 15 minutos o feijão de molho antes de começar a cozinhar, ou uma meia hora mais ou menos. Porém, esses dias eu postei no Instagram e muita gente veio comentar que o ideal é deixar em torno de 12 horas, ou tipo colocar na sexta de noite, no meu caso, para cozinhar no sábado. Porque o feijão assim, ele fica descansando e ele solta uma toxina que ele tem, enfim, e que ele ajuda a não causar gases. Fora que toda a parte do agrotóxico também, acho que solta tudo. Então, eu tô tentando me policiar e lembrar que eu vou, tipo, no sábado fazer de feijão. Tipo, sábado passado eu não fiz, porque eu cozinho e ele dura mais ou menos umas 2 semanas. Então, eu tô tentando lembrar que eu tenho que deixar ele de molho na noite anterior para cozinhar no dia seguinte. Então, isso é uma coisa bem importante. Eu deixei aqui, deixa eu ver se consegue ver aqui. Eu deixei e agora, o que eu faço? Deixo de molho e uso esse escorredor aqui para me tirar a água. E eu já coloco cozinhar normal. Aqui eu já troquei a primeira água que eu deixei de molho, ele já tá numa segunda água, e daí eu coloco nesse escorredor aqui pra sair bem a aguinha dele. Esse outro pedaço da cenoura aqui eu vou ralar, essa outra cenoura que sobrou eu vou ralar pra fazer saladinha. Essa aqui é a parte boa de ter multiprocessador. Como eu já disse no vídeo dos meus eletros, o único eletro que eu tenho, não tenho batedeira, não tenho mixer, não tenho nada. Eu só tenho o multiprocessador e é maravilhoso. Agora eu vou picar o repolho, que eu vou deixar também picadinho para a semana, e vou mostrar para vocês. Resultado do repolho é assim, bem picadinho, bem miudinho. Deu essa quantidade aqui de uma cabeça bem pequena. E a única parte que descarta picando no multiprocessador é essa casquinha aqui, porque ela vem por fora, bem feinha. E esse talinho aqui. O restante eu pico todinho e dá esse resultado aí. Eu uso uma bacia embaixo, esse escorredor em cima, e agora eu vou colocar a cenoura e o brócolis aqui, ó, pra escorrer esse caldinho, que eu acabo usando pra fazer uma sopa, um caldinho depois, que fica bem gostoso, que é do próprio legume que saiu. Como o sábado é um dia que a gente tira para limpar a casa, para cuidar da comida, para cuidar das roupas, então é um dia que a gente não se preocupa muito com o almoço e geralmente faz qualquer coisa. Hoje eu esquentei um arroz e um feijão, fiz um mexido de arroz e feijão e eu tô fazendo ovo. Então é uma comida super básica e super rápida, porque eu tô cuidando da comida, meu marido tá cuidando da casa, tá dando banho nos cachorros, então é aquela correria de sábado. Mas uma coisa que eu li sobre o ovo, que não pode lavar o ovo, que tira a película dele, a proteção, enfim. O que eu faço? Como eu guardo o ovo na geladeira, eu coloco num pote.
porque o ovo ele é sujo, enfim. Então eu coloco num pote, coloco uma tampa e deixo ele fechadinho, guardadinho dentro da geladeira. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, que eu tiro do ovo aquele branquinho, porque eu não gosto, sei lá, fico com, sei lá, tenho tipo um certo nojinho, não sei se é ruim, se é bom, enfim, mas eu acabo tirando. Aquele branquinho do ovo, vou mostrar. Gente, eu tiro do ovo esse branquinho aqui, ó. Esse e esse aqui. Então, o meu ovo sempre fura, porque ele já fura agora. Tipo, agora eu tô ruim aqui, porque eu tô com o garfo e o celular na mão. Mas, olha aqui, consegui tirar. Eu sempre tiro, daí acaba furando o ovo, mas tudo bem. Tirava antigamente e minha mãe sempre tirava. E daí ela começou a falar e eu comecei a ficar com nojo e daí acabo tirando. Então, é um hábito que eu tenho aqui em casa, mas como eu disse, acaba sempre furando o ovo. Não fica aquele ovinho redondinho de desenho animado. Não fica assim meu ovo aqui em casa. Eu reutilizo essas embalagens plásticas aqui, que às vezes a gente vai na padaria e compra um salgado para trazer para casa. E eles mandam, eu reutilizo para colocar os alimentos dentro da geladeira para congelar. Eu sei que não é o ideal seria de vidro, mas eu não tenho tantas assim de vidro, então eu acabo colocando aqui. Nós fizemos massa com a minha mãe também, e daí eu também fiz massa caseira e usei as mesmas embalagens para congelar, colocar a massa dentro. Aqui tem uma porção para 4 pessoas e aqui são para 2 pessoas. Agora a gente deu uma pausa aqui para almoçar, porque já é, deixa eu ver, 15 para 1. E como eu disse, eu só fiz o arroz, feijão e ovo. Aqui, deixa eu mostrar aqui. O ovo, daí os legumes e saladas que a gente já preparou. E agora a gente vai comer e depois eu continuo. Tenho que temperar o feijão, deixa eu ver aqui. Tenho que temperar o feijão, porque esse foi o último potinho de feijão que a gente tinha pronto. Então, agora tem que temperar o próximo feijão e já deixar pronto nas porçãozinhas, nos potinhos, para a semana, para os próximos 15 dias mais ou menos que dura. Aqui é a cenoura que eu ralei, aqui é os legumes refogadinhos que eu fiz, aqui é o nosso mexido de arroz e feijão. Os ovos eu já fiz e já coloquei no prato. E aqui é o repolho que eu piquei lá e eu já temperei. Eu tempero com um fio de óleo de oliva, um fio de vinagre, porque eu não gosto muito de vinagre, sal e pimenta, aquela de bolinha, nem sei o nome. E eu uso o moedor de pimenta e já coloco aqui. Então ele fica um sabor super leve e gostoso. Porque, como eu disse pra vocês, o Kleber não comia nada dessas coisas, então, temperando, arrumando uns temperinhos diferentes, fazendo um pouquinho mais suave, a gente começou a comer e teve o hábito de comer e adora hoje. Então, a gente não carrega tanto no tempero, a cenoura ralada eu nem tempero, a alface, essas coisas eu não tempero. E a gente se habituou a comer assim, então tá dando super certo aqui em casa. Já descasquei os ovos, agora eu coloquei num vidro e eu vi na internet que o ideal é deixar mais ou menos até esse risquinho aqui, com o ovo dentro, daí completar com vinagre até aqui e depois um dedo de água e colocar uma colher de sal. Daí se quiser adicionar algumas ervas, enfim, pode colocar junto. Então eu vou colocar uma colher de sal em cada vidro. Aqui. Vou completar com vinagre, conforme diz a receita. Acho que eu vou colocar até aqui para não ficar muito forte. E aqui. E agora eu vou colocar o restante de água. O ideal é ficar os ovos bem tapadinhos. Então, vou completar agora de água filtrada. Coloquei água até tapar os ovos aqui. Coloquei água do filtro mesmo, que a gente guarda nessas garrafinhas de suco. E agora é só fechar, deixar na geladeira por 2 dias e daí já dá pra comer. Já fica bom pra consumir.
Agora é a hora de temperar o feijão. Eu uso banha de porco. Aqui eu deixo num potezinho guardada. Aqui eu já cozinhei o feijão. Quando eu tenho bacon, eu acabo colocando bacon junto pra fritar, mas eu acabei esquecendo de comprar, então eu vou colocar cebola, vou colocar essa pasta de alho e sal, páprica, e esse aqui é o curry que eu uso também. E pra dar aquele sabor todo especial, eu vou arrancar aqui da minha hortinha, essa aqui que é a manjerona. E pode usar manjerona ou louro. Deixa eu ver aqui um galinho, não quero estragar meu plantinho. Vou colocar dentro pra dar aquele saborzinho bem especial no feijão. Tá aqui, prontinho o amendoim descascadinho, a gente já colocou no vidro. Agora esse vidrinho fica ali guardado e quando a gente quer comer alguma coisinha diferente, vai ali e pega. Facilita muito no dia a dia. Agora, para terminar essa minha rotina de alimentação de hoje, eu vou fazer um bolo. Eu vou fazer um bolinho de pacote mesmo. E eu sei que fica muito melhor se a gente fizer, colocar os ovos, farinha, fermento, só que eu não tenho fermento em casa. E tinha um pacote de bolo, então eu vou deixar pronto. E assim, quando a gente quer comer alguma coisa, não sai correndo pra padaria também, economiza um monte. E tem uma coisinha diferente, um bolinho, uma coisinha gostosa pra comer. Quando eu vou fazer bolo, eu normalmente faço no liquidificador, mas ultimamente eu tô com preguiça de lavar todo o kit do liquidificador, lâmina, tudo. Então eu tô colocando assim, numa bacia, os ovos, bato, coloco o pó e vou batendo e pra mim fica bem mais prático, fica mais fácil de lavar só isso aqui depois. Uma coisa que eu fazia antes, que eu nunca acertava o ponto do bolo, que eu deixava a massa muito mole. Então meus bolos ficavam sempre meio cru por dentro. E agora eu aprendi que a massa ela tem que ficar mais firmezinha, tipo, não pode ficar muito molinha. Assim o bolo cresce e ele fica lá em cima, senão a massa tá muito mole, ele cresce muito fácil e logo ele já baixa, principalmente no meio. Então isso foi uma coisa que eu aprendi que tá dando super certo nos meus bolos. Prontinho, meu bolo tá pronto agora, já coloquei aqui nessa travessa que ele já fica guardadinho, já conserva ele fofinho. E assim a gente consegue comer durante a semana, no café, na tarde, quando dá fome, tem um bolinho prontinho para comer. Agora encerrei as atividades de comida do sábado, já tá tudo pronto, tudo pré-encaminhado para a semana. Então durante a nossa semana vai ser muito mais tranquilo, muito mais fácil. E é assim que a gente se organiza aqui em casa. Tá dando super certo quando eu preparo. Claro que tem sábados que a gente tem compromisso, então fica impossível. Mas o feijão, ele dura em torno de uns 15 dias. O amendoim, às vezes a gente já assa na sexta-feira à noite, já aproveita o forno quente. Por exemplo, agora que eu fiz bolo, se o amendoim não tivesse assado ainda, eu já aproveitava o forno quente e já colocava dentro. E assim a gente vai se organizando, já fica tudo certinho para a semana, é muito mais tranquilo. Gente, esse foi o vídeo, então, preparando as minhas comidinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, para mim mudou bastante a minha rotina aqui em casa. A gente se organizou muito melhor e isso refletiu na minha unha, no meu cabelo, na minha saúde, na minha pele. Então, comer bem, cuidar da gente por dentro, reflete total por fora. Isso foram cuidados simples, assim, que a gente começou a fazer e adaptar na nossa rotina e deu certo e o resultado é incrível. Eu esqueci de falar para vocês antes, mas eu não uso açúcar. Meu marido come, ele
enfim, não mudou. Eu uso açúcar, mas eu compro o Demerara, que ele é uma lavagem a mais do açúcar mascavo. Então é um açúcar que eu uso em casa, ele é um pouquinho mais caro, mas como é muito pouco, é raramente que eu acabo usando, ou vai fazer uma sobremesa, alguma coisa assim que eu acabo usando, então eu compro esse que é um pouquinho mais caro, mas que é um pouquinho melhor para minha saúde também. Então é com esses cuidadinhos, essas coisinhas simples, não é nada extraordinário, mas são mudanças que a gente fez e que deu certo e que eu acho interessante contar para vocês. É tudo questão de organização, a gente faz aqui no sábado, mas vocês podem organizar algum outro dia da semana. Como eu disse, a nossa rotina de fazer comidinhas e preparar, ela dura um dia e ela demora para ser feita um dia e dura por mais ou menos uns 15 dias. Então, por uns 15 dias a gente não precisa se preocupar, porque tem sempre alguma coisinha ali para preparar, alguma coisinha no freezer prontinha pra gente comer. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma coisa para acrescentar, deixa aí embaixo alguma sugestão que eu vou gostar de saber, eu vou gostar de colocar, de introduzir na minha vida essas sugestões de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Se você não me segue no Instagram, é @TaineLarentes. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!